Então vamos lá começar a falar um pouco sobre as dores de cabeça. Bom, as dores de cabeça não tem muita novidade. Para mim não é novidade, né? Talvez para vocês que são novos aqui, que têm me assistido há pouco tempo, que têm olhado essas questões emocionais, né, há pouco tempo, que está aí conhecendo há pouco tempo que existe essa nova realidade, né? Existem esses novos conhecimentos e através dele a gente pode ajudar as pessoas, tá bom? Então, é isso. Se você tá aqui também, se você é novo, se você quer entender um pouco mais, então fique aqui ligado que a gente vai falar. Então, basicamente, a dor de cabeça tem a ver com sentimento de impotência ou desvalorização. Por quê? Porque na cabeça, né, geralmente a cabeça pode estar ligada com a parte óssea e a parte muscular também, né, que envolve toda a estrutura aqui cerebral, tá? Então, eu preciso que você entenda que dor de cabeça, no geral, tem a ver com sentimento de desvalorização, de impotência, tá? Primeira coisa. E aí tem umas particularidades. As pessoas que sentem dores aqui, mais na parte frontal, que é a parte, né, que está localizada aqui, o córtex frontal, o córtex pré-frontal, que está relacionado aí, né, ele é responsável pela nossa cognição, pelos nossos pensamentos, enfim. Então, essa parte tem a ver, né, quando uma pessoa sente dor de cabeça nessa parte, a gente pode entender que ela pode estar vivenciando algumas questões de sentimento de impotência ou desvalorização nas relações intelectuais, na sua intelectualidade. Então, pode ser, né, que. E quais são essas questões? Vou dar aqui um exemplo. Pode ser que a mãe dela sempre fala que ela é burra. Pode ser que ela esteja passando por isso, né? Digamos que ela faz várias provas na faculdade, na escola ou na faculdade, enfim. E ela sempre não tem muitas notas boas, ela se sente realmente incapaz, né? E aí tem um dia que é uma prova muito, mas muito, 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 muito grande. E muito importante, né? Talvez é a última prova para que ela passe de ano ali. E então ela pode ter um estresse muito grande naquele momento, né? E por conta desse estresse, né? Principalmente ali na hora da prova, ela vai sentir uma dor. E essa dor, né, já que é na fase ativa do conflito, é uma dor que a gente chama em dor em capacete. É uma dor, sabe, que aperta, é como se ela estivesse apertando. E ela não vai aumentando de intensidade. Geralmente ela aumenta, né? Ela começa um pouquinho, aumenta e fica naquela intensidade. Ela não fica variando de intensidade. Ao contrário de uma dor, por exemplo, que fosse pulsátil, né? E nesse caso a pessoa está em fase de resolução. Aí eu vou dar um exemplo. Digamos que eu todos os dias, né, no meu trabalho, eu me sinto desvalorizada pelo meu chefe, intelectualmente, né, pelo meu chefe. Todos os dias eu vejo ele reclamando do meu trabalho, do jeito que eu sou, que eu não aprendo, que eu não faço as coisas direito. E aí tem um dia que ele me elogia demais. Dalila, meu Deus, hoje eu me impressionei com você, viu? Você estava muito boa, assim, no que você fez. Você foi muito boa e eficaz naquilo que você se propôs a fazer. E aí eu fico muito feliz. O que acontece? Um dia depois, ou no mesmo dia, depois que eu saio do trabalho, começa aquela dor pulsátil. Uma dor pulsátil aqui na minha região frontal. E essa dor pulsátil, ela tá, o que o cérebro está fazendo, né? O que está acontecendo fisiologicamente? Está acontecendo um fluxo de sangue aumentado aqui nessa região, com o objetivo de quê? De reparar um tecido, né? Para que esse tecido seja restaurado.
Então, há um aumento do fluxo, é o que a gente entende como fase de resolução. Então, aquela pessoa, ela sofria muito, muito mesmo de desvalorização intelectual. E aí, naquela hora, naquele dia, ela se sente muito valorizada. Então, o que acontece? A dor pulsátil. E essa dor pulsátil está acontecendo com uma fase de resolução. Na grande maioria das vezes, a pessoa que sente dor de cabeça, ela sente essa dor de cabeça na fase de resolução, na fase de resolução do conflito. Mas, como eu falei, principalmente aquela dor em capacete que aperta, ela acontece ali na fase ativa, no momento do estresse, com relação àquilo que está acontecendo. E a outra coisa, né, que pode acontecer quando as pessoas têm dores de cabeça aqui na frontal, pode ter a ver com medos frontais, medos de enfrentamento. Enfrentamento de quê, Dalila? Enfrentamento de coisas que eu sei que vai acontecer, né? Eu estou entendendo, eu sei que, por exemplo, eu sei que eu tenho medo. Eu sei que eu vou encarar de frente todo dia esse chefe. E eu tenho muito medo dele. Então, o que que eu faço? O que que acontece comigo todos os dias, ou no momento do trabalho, ou depois do trabalho, porque eu estou passando por muitos medos e estresse, né? Talvez o chefe não fez nada comigo, mas os medos são meus. Porque aí eu vou lá na infância dessa pessoa, né? O que que aconteceu com os chefes dela? O que aconteceu com os chefes de família? Quais que foram os medos? Por que que ela tem tanto medo desse chefe atual, já que ele nunca brigou com ela, sabe? Então a gente precisa entender todo esse contexto, por isso que é legal ouvirmos o paciente, para que ele também consiga entender toda essa problemática, né? Para que ele entenda essa percepção, para que ele tenha essa percepção com relação ao problema dele, e quando ele entende isso, o cérebro corrige isso. E aí ele vai dizer para o cérebro: olha só, o cérebro, eu não preciso mais ter essa dor de cabeça, porque eu estou com medo de enfrentar aquele chefe. Né? E aí tem as dores de cabeça atrás, né? Que a gente chama na nuca. São medos desconhecidos. Imagine que você tem um medo de, eu tenho medo de quando eu for fazer faculdade de desistir, ou então eu tenho medo do futuro, tenho medo que isso que eu estou fazendo agora, né? Essa a minha empresa, por exemplo, não dê certo. Então eu tenho medo, é um medo desconhecido, é um medo que me pega por trás. O que são os medos que me pegam? Eu não consigo, ou eu perdi de vista, ou eu não consigo visualizar isso. Não consigo visualizar. E aí eu começo a ter medo aqui na nuca, né? Então, o medo na nuca, que é o que a gente chama, são as dores de cabeça aqui nessa região occipital, tá? Que é uma região que está localizado também o nervo óptico e é responsável também pela retina, tá bom? Então, quando a pessoa ela não consegue visualizar emocionalmente, mentalmente, tal, ela pode ter uma dor aqui nessa região occipital, tá bom? E então, sempre nessas regiões tem a ver com contexto de insegurança, um contexto de, né, impotência e insegurança. Então, isso não me passa segurança, esse meu trabalho não me passa segurança. O meu chefe, e aí eu posso também ter alguma notícia impactante que me pegou por trás de surpresa. Não era uma coisa conhecida, mas imagine que o namorado de anos, né, que era o amor da minha vida e não sei o que, não sei o que, e me pega por trás de surpresa e fala assim, ó, olha só, não vai dar mais. E aí eu não entendo por que que ele não quer mais. Ele não me explicou nada, eu não consigo visualizar nada, então é uma coisa que me pegou por trás. É como se fosse uma facada nas costas, sabe? Basicamente é isso, é uma facada nas costas. E aí, pessoal, tem aquelas dores aqui nessa região, né? Na região que a gente chama de parietal, que é do lado direito, do lado esquerdo, né? Então,
Pessoas que têm uma dor nessa região, aqui nessa região, aqui acima, que é a região do padre, né? Tem a ver com questões morais, amorais, morais ou amorais, né? Ou questões religiosas. Então, quando a pessoa tem uma questão moral para resolver e uma questão religiosa, né? Imagine que, vou dar um exemplo bem grotesco, tá? Mas é um exemplo que eu estou lembrando aqui de um paciente. Imagine que um paciente, quando ele era adolescente, sei lá, uma pessoa que era adolescente, ele foi, não foi estuprado, né? Mas ele foi assediado por um padre. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Um menino ou uma menina que foi assediado por um padre. Toda vez que ele vai à missa, depois disso, ele começa a sentir dores nessa região ou nessa região. Geralmente as dores podem acontecer depois que passa tudo isso. Ou seja, depois que ele vai à igreja, ou então, digamos que todo domingo ele vai e na segunda ele amanhece com essa dor. Então, o que que aconteceu, né? Ele entrou numa fase de resolução com aqueles aspectos morais ou amorais, no contexto de religioso, isso é feio, isso é sujo, é contra a minha religião, é contra aquilo que eu acredito, tá? Então, as pessoas que vivenciam isso, né, que tem esse problema, essa dor de cabeça aqui, então tem a ver com moral, o religioso. Pode ser um assédio sexual, né, pode ser um abuso sexual, ou um abuso moral também, né, no aspecto moral. Pode ser que, digamos que na escola, todo mundo me chamava de gorda, todo mundo me chamava de burra, né? Eu tenho uma desvalorização intelectual, mas também tem coisas contra a minha moral, né? E isso me fragiliza muito no aspecto da moral, porque realmente eu vou ser desmoralizada. Quando eles me chamam de burra, quando eles me chamam, sei lá, de feia, quando eles me chamam, falam alguma coisa que eu fiz e que não estava muito certo, então tem a ver com questões amorais também. E aí, para entender, né, para tratar o nosso paciente, nós precisamos pegar esse contexto que eu estou falando aqui para vocês, tá? E quando você pega, você vem com o contexto, como eu falei ontem para a Neilde, né? Nós pegamos esse contexto, né? O contexto geral daquilo que o paciente está sentindo, o contexto específico, e aí pode ser que não tenha muito a ver só com isso, não, tá? Digamos, aí por isso que vocês têm que abrir a mente de vocês. Vou dar um outro exemplo aqui, que não tem nada a ver com desvalorização, tem a ver com impotência. Digamos que algum familiar sofreu um acidente e eu estava perto desse familiar. Ele bateu a cabeça nessa região, digamos, nessa região. E eu estava do lado dele no momento do acidente. Eu vivenciei tudo. E aí o que que acontece? Pode ser que ele morra, enfim. E o que que acontece? Existe um medo e uma impotência muito grande. Eu não me senti capaz de ajudar essa pessoa. Eu não me senti capaz de fazer nada por essa pessoa. Ou eu estava totalmente em uma impotência, né? Eu não consegui. Então, o que é que acontece? Eu vivencio isso e depois, anos depois, as dores de cabeça ocorrem quando eu começo a vivenciar medos parecidos, não iguais, parecidos, tá bom? E aí, pode ser que a dor aconteça no lado que você estava, imagine, no lado que ele estava da sua cabeça, quando ele bateu a cabeça dele. Pode ser que você tenha projetado. Interessante. Estou lembrando aqui de um caso assim. Que você tenha projetado essa queda como se fosse para você. E por amor a essa pessoa, você também sente a dor de cabeça.
Eu atendi uma pessoa no meu interior, agora que eu tô lembrando aqui, era uma pessoa idosa, e aí, sofrendo de muita dor de cabeça, enxaqueca, muita dor. E aí, o que que acontece? Nós vamos pesquisando as datas, né? E uma das datas que ele chorou muito, mas muito mesmo, foi uma data em que, acho que foi o pai dele, ou foi ele mesmo, acho que foi o pai dele, que sofreu um acidente. Ele viu o pai era, sei lá, motorista de caminhão, caminhoneiro, sabe? E aí o pai dele bateu a cabeça, eu não lembro a região, tá? Mas ele disse que era muito sangue, muito sangue, muito sangue. E aí, agora, recente, né? Ele estava sentindo dores de cabeça, recente no dia que eu atendi ele, tá? Já faz quase um ano isso. Ele estava projetando aquela, aquele trauma muito grande para a cabeça dele. Exatamente no local que o pai sangrou, que foi uma pancada muito forte, ele estava sentindo essas mesmas, como se fosse a dor do pai, sabe? O pai já faleceu, faleceu daquele acidente, mas o que que aconteceu anos depois? E aí eu não me relacionei com isso, mas interessante aqui que eu tô pensando uma coisa que talvez eu não pensei no dia do atendimento. Já faz um ano, como foi um conhecido meu, eu fiquei com essa informação para mim. Ah, mas interessante seria pesquisar se ele estava com a mesma data agora, com a mesma idade que o pai estava, porque pode ser, tá? Pode ser. Eu não lembro se eu pesquisei isso, mas agora eu tô lembrando aqui que é uma coisa que eu poderia pesquisar se fosse agora, sabe? A idade que o pai estava quando sofreu esse acidente, que eu imagino que seja a mesma agora, pensando, e a idade que ele estava quando ele começou a sentir as dores. Ou seja, projeção total daquilo que aconteceu na vida dele, do pai, daquele acidente, daquele trauma muito grande. E aí, tudo isso vir para ele como se fosse assim, ó, papai, por amor a você, eu também faço no seu lugar. Eu sofro de dor de cabeça e posso morrer com isso. Ele estava se acabando de remédio. E aí, por isso que a filha dele me procurou, porque ele estava se destruindo de remédio, né, até para depressão e tal, para poder ele aliviar essas dores de cabeça. E ele melhorou muito, tá? Já na primeira sessão. Ah, e aí, falando em medicamento, né? Tem uma das coisas que faz a dor de cabeça ficar crônica é o medicamento. Isso mesmo. Imagine que você está resolvendo um conflito. Talvez é a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira. Só que o que que você faz? Você está resolvendo o conflito, ok, dentro de você e fora, talvez. E de repente você toma um remédio para aliviar aquela dor. Sendo que muitas vezes aquela dor vem para ajudar o seu corpo a superar tudo aquilo. E aí o seu corpo vai superar tudo aquilo e ele não vai precisar mais de dor. Mas só que a gente não espera, né? A gente quer alívio imediato de tudo e anestesiar tudo que a gente tem de dor. Eu não estou falando que não tenha que tomar remédio, mas quando você toma remédio de forma crônica, a sua enxaqueca vai ficar crônica. Você vai tomando de forma indiscriminada e a sua enxaqueca vai ficar crônica, porque você não deixa o seu corpo finalizar o processo de resolução. Então, se eu não finalizo, eu fico pendente a essa resolução. Aí, daqui a pouco é uma dor de cabeça maior. Eu faço a mesma coisa. Daqui a pouco, de novo, eu faço. Até que os medicamentos para dor não me geram mais efeito. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso para você ajudar o seu paciente. Que não adianta o paciente vir no seu consultório, tá bom, pessoal?
Então, não adianta o paciente vir para o seu consultório, tratar com você, se ele vai ficar continuado dor de cabeça. E pode ser que a dor de cabeça piore muito quando você ressignifica, quando você dá um novo significado, quando você observa a origem emocional, tá? Pode ser que a dor de cabeça piore bastante. Então, o que você tem que fazer? Ficar tranquilo e calmo e gerar, né? Mostrar essa tranquilidade para o seu paciente. E assim, o seu paciente também vai estar tranquilo que aquilo é um processo de resolução. Então, aquilo é um processo de resolução. Se é um processo de resolução, então eu preciso entender que não necessariamente o medicamento vai me ajudar. Vai ajudar só a passar aquela dorzinha ali, mas depois pode voltar. Muito, tá? Uma outra coisa que ajuda a tornar crônica a dor de cabeça são os conflitos repetidos. Quanto mais eu repito o conflito naquele aspecto, tá? Não necessariamente igual, não necessariamente do mesmo jeito, tá? Mas conflitos parecidos, com a mesma conotação. Quando eu passo por conflitos com a mesma conotação, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou de novo repetindo um conflito. E aí eu vou repetir e curar. Repetir e fase de cura. Repetir, fase de cura. Ok, quando eu estou na fase de cura, eu não consigo finalizar porque já vem um outro conflito com o mesmo aspecto. E então, assim, pessoal, como eu sempre falo, né? Não é uma receita pronta. Não é uma receita pronta para você fazer os atendimentos. Não há uma receita pronta. Mas sabendo de todas essas informações que eu já estou aqui há quase 40 minutos dando para vocês, então sabendo de tudo isso, você pode direcionar o tratamento do seu paciente, tá bom?